Agora sim, boa noite. Como é bom ver você mais uma noite aqui na nossa semana de oração jovem. Peço que você se levante e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite estar aqui na Tua Santa Casa. Peço a Tua presença aqui, Pai, que tudo que for falado, cantado, seja para honrar e glorificar o Teu nome. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continue de pé. Continue de pé, por favor, para continuar na unção. Nós vamos cantar a música Alfa e Ômega. Oh
Para continuar o nosso louvor, vamos cantar Teu Santo Nome, que vocês possam refletir nessa letra. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor.
Amém. Nossa última música que nós vamos cantar vai ser Canção do Apocalipse. Canção do Apocalipse. Peço para que todos que fizeram seus pedidos de oração e agradecimento, ao nós cantarmos essa música, podem vir trazendo aqui na frente, na caixinha.
reverência, por favor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai nosso que cuida de nós a cada instante, muito obrigado por nos trazer até aqui, por nos dar a oportunidade de louvar o Teu nome. Eu te peço, Pai, por favor, que nos dê o espírito de tranquilidade, para que possamos aprender um pouco mais da Tua mensagem e que continue usando cada um de nós para proclamar o Teu Evangelho aos 4 cantos da terra. Pai, é isso que eu te peço, te agradeço, não porque eu mereço, mas em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom que nós estamos aí na segunda noite da nossa Semana de Oração Jovem e que bom que você está aqui conosco mais uma noite. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e com certeza nós teremos momentos especiais ainda aqui. Para continuar louvando o nome de Deus, eu quero convidar a Ana Paula, ela trará uma mensagem de adoração e louvor a Deus. Som. Mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro a armadura sou um menino ar. Destemido tenho encontrado a paz, pois de Jesus a
Estamos dentro da madura. Sou um menino. Som. Oh, tá funcionando. Boa noite, meus queridos. Ah, não, vocês me deprimem. Que igreja desanimada. Boa noite, irmãos. Agora gostei de ver, tá melhorando. Até o final da semana eu vou ouvir um coro bem bonito. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Matheus Silveira, tá bom? E eu queria chamar uma convidada mais que especial para me acompanhar no sorteio dessa noite. Pode subir aqui? Pode subir aqui. Vou deixar ela se apresentar, beleza? Boa noite, eu sou a Naila, vou estar ajudando o Matheus a fazer o sorteio aqui. Vamos lá, né? Benção pura mesmo. Vamos começar nosso sorteio. Temos 6 brindes valiosos, mas antes de começar, eu gostaria de saber, tem alguém aqui que não recebeu o brinde? Ali, papelzinho, pode ficar com a mão levantada rapidinho. Samuel. Tá bom, Samuel vai participar também. Só um segundinho. Laisla Fonseca está entregando. Não, brincadeira, gente. É só Laisla. Entregando ali. O que vocês acharam do louvor, gente? De qualidade, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Uma vez a Patrícia Romania veio aqui, junto com o Rafael Rossi. Rafael falou que o nosso grupo parecia profissional. Eu falei, caraca. Ele sabe puxar saco. Queria aumentar o cachê, certeza. Beleza, deu certo, Laisa? Benção pura, então. Vamos vindo aqui. Pode por aqui. Pode pôr. Aí. No seu tempo. Beleza. O primeiro número sorteado, então. A Naila vai tirar o primeiro sortudo ou sortuda dessa noite. Qual que é o número? Primeiro número é 17971. 17971. É o seu número? Verifica seu papel, vai verificando o seu número. Vai que é você. É você? Aê, campeão! Uma salva de palmas, igreja! Pro primeiro sortudo dessa noite. Nada mal, nada mal. Ali, ó. A Laís, ela vai estar ajudando ali a escolherem os brindes. Beleza? Vamos lá, próximo número sorteado. Presta atenção, coloca seus olhos nos meus. Número 17965. É o seu número? Vai verificando, vai dando uma olhada. Dá espaço no seu coração pro número. É o seu, irmão? Aí, uma salva de palmas. Por favor, igreja. Vou dizer uma coisa pra vocês, é um ditado, tá bom? Pode levar isso pra sua vida. Quem não bate palma não ganha brinde, irmãos. Isso aí é lei. Vamos lá, pro próximo número agora. Próximo número sorteado. 17939. 17939. É o seu número? É o seu número? É o seu, eu estou sentindo aqui, ó. É o seu, irmã? Amém! Uma salva de palmas para a convidada mais que especial dessa noite e dessa semana também. Meus parabéns. Vamos lá, vamos lá. Ainda tem chance, irmão. Vai orando que o Espírito vai guiar minha mão ali para escolher seu número. Número 17954. Esse é o seu. Eu tô sentindo. 17954. Meus parabéns, jovenzinha. Vamos lá, meus irmãos. Podem ir lá a salvar com uma salva de palmas. Próximo Vamos número. lá, o próximo número, 17921. 17921. É o seu, irmã? Aê, parabéns, uma salva de palmas, igreja. Vamos lá, bem forte, isso mesmo. Que coisa mais linda. Ainda tem mais, ainda tem mais. Número 17976.
É o seu? Aê, campeão! Uma salva de palmas! Já vem desfilando pela igreja, olha que bênção! Próximo número sorteado. Próximo número, 17.943. 17.943. É o seu, jovenzinho. Que legal. Uma salva de palmas, igreja. Os mascotes ganharam. Olha que bênção. Próximo número sorteado. 17.952. Foi quase, hein? Aí a família ali tá afoita. É o seu, irmão. Uma salva de palmas, então. Grande guerreiro, ancião da igreja. Último número da noite. O último é 17.923. 17.923. Dou-lhe uma. 17.923. Dou-lhe duas. Ninguém? Perdeu. Próximo número sorteado, então. Número 17. Presta atenção, pode ser o seu. 17.937. É o seu, irmã. Olha que benção, uma salva de palmas. Que legal, eu terminei de falar o número, ela já levantou o dedinho. Bem animada. Meus irmãos e irmãs, varões e varoas, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu lhes desejo uma boa noite e que Deus vos abençoe. Dando continuidade na nossa programação, convido a Ana Paula para vir aqui passar mais uma mensagem musical.
Ele tudo sabe. Entregue sua vida a Deus. Amém? Agora sim. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Estamos hoje na terceira temática da nossa série, da nossa semana especial que tem como título 7 cartas. Porém, hoje estudaremos a segunda dessas 7 cartas. Nessa semana nós temos meditado sobre esse milagre da revelação, onde o nosso Cristo, pela sua graça, envia para nós cartas, para grupos diferentes. E a gente vai percebendo a cada uma dessas cartas que cada uma delas é destinada ou comunica com um grupo diferente. São cartas ou mensagens de exortação, de alerta, de repreensão, que a gente pode entender tanto de forma histórica, profética, mas com lições que se aplicam aos nossos dias hoje. E essa é a intenção desse estudo. Hoje a gente estuda a segunda carta, que é endereçada à igreja de Esmirna. E se a gente fosse dar um título para ela, seria a Carta de Cristo aos Perseguidos. Carta de Cristo aos Perseguidos. A gente vai ler Apocalipse 2 antes. Convido você a fechar os olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio. Mais uma vez a gente está aqui reunido com toda a estrutura necessária para podermos entender o que a Tua Palavra tem a nos dizer. A gente está aqui aberto, Senhor, a gente está pronto, a gente está disponível, a gente está com interesse de entender o que o Senhor quer para a gente. Mas assim como eu mencionei ontem, cada um chega aqui num contexto diferente. Tem pessoas certamente que estão aqui num momento de aproximação do Senhor, tem pessoas que estão num momento de estagnação na busca a Ti, e tem pessoas que talvez não sabem nem exatamente onde estão. O Senhor sabe sobre todas elas. Eu peço que o Senhor então fale a nós aquilo que precisamos ouvir nessa noite, traduzindo essa mensagem aquilo que deve ir ao nosso coração. Que nesse momento, Senhor, todo som e todo barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou esses profetas a escrever esse livro tão sagrado, peço que agora fale aos nossos ouvidos, para que a gente saia daqui transformado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Apocalipse capítulo 2, no verso 8, a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Bom, deixa sua Bíblia aberta, a gente vai voltar daqui a pouquinho para ler os outros versos. Aliás, preciso te lembrar do desafio feito lá no sábado, e que ontem eu esqueci de mencionar. É o desafio para que você leia as cartas antes de vir para cá. Você sempre vai saber qual vai ser o tema da noite seguinte, isso não é novidade para ninguém. Então aproveita para estudar a carta, estudar o tema, ainda mais são curtinhos, porque daí a gente consegue aprofundar um pouco mais aqui daquilo que você já leu e já entendeu. Tenho certeza que vai ser significativo. A carta de Esmirna, ela é a mais curta de todas. Você pode reparar aí que ela é bem curtinha. E talvez a gente consiga perceber o porquê disso, porque tem uma parte a menos.
Eu já vou mencionar um pouco sobre isso. A carta começa com a apresentação, como a gente já viu, e ela é enviada ao anjo, como vimos ontem, o mensageiro, o líder, o bispo da igreja que estava em Esmirna. E como a gente tem falado toda noite, uma igreja real numa cidade que era real também. Bom, hoje eu vou inverter, eu vou começar falando sobre a igreja de Esmirna em si. O que nós sabemos sobre ela? E o que eu vou te dizer é praticamente nada. Diferente de Éfeso, que falamos ontem, Esmirna, essa é a única vez que essa igreja é mencionada. Então a gente sabe muito pouco sobre ela. É possível que ela tenha sido fundada ou nascido a partir das pregações de Paulo também, com base em Atos capítulo 19, verso 10. Mas devo te dizer que essa única possibilidade sobre a igreja, ela também é especulativa. Ou seja, tudo que sabemos sobre essa igreja está concentrado na carta que estudaremos hoje. Agora, sobre a cidade a gente sabe um pouco mais. Porque a cidade de Esmirna, ela existe até hoje. Vou até pedir para já colocar a primeira imagem na tela, por gentileza. Ela tem uma posição geográfica bem privilegiada. Ela fica a 70 quilômetros ao norte de Éfeso, que estudamos ontem, e 100 quilômetros ao sul de Pérgamo, que estudaremos amanhã. Duas grandes e importantes cidades, o que davam também um posicionamento estratégico para a cidade de Esmirna. Ela fica na ponta de um golfo, que atualmente é chamado de Golfo de Izmir, na Turquia. Izmir é o nome atual da cidade de Esmirna. Aqui está no mapa onde fica Izmir e onde era a antiga cidade de Esmirna. Então você percebe que, portuariamente, ela é bem estratégica. Naturalmente, a sua economia gira em torno desse porto. Pode passar a próxima, por gentileza? Que é uma foto atual da cidade de Izmir. Toda a economia dela gira em torno justamente desse porto. Tanto antigamente no tempo bíblico, quanto atualmente. Ela continua sobrevivendo justamente dessa menção. Era uma cidade bastante próspera, uma cidade bastante importante, justamente por esses elementos que eu mencionei, e tinha aí na época cerca de 100 mil habitantes naquela época. Bom, nós não podemos ver hoje muitas das ruínas da Esmirna do tempo bíblico, justamente porque a cidade atual está em cima dela, então não tem muito como mexer. Mas tem alguns resquícios. Então você tem aí, por exemplo, tem duas fotos aí que eu trouxe. Essa primeira, pode passar a próxima também já. Então essas duas que mostram o mesmo lugar, basicamente é isso que tem da cidade antiga de Esmirna. Esse lugar aí é um lugar chamado Ágora de Esmirna, que era um centro comercial que havia na época, de 3 andares, uma espécie de shopping da antiguidade, digamos assim. E é uma das poucas coisas que conseguiu ser escavado e preservado, uma vez que a cidade continua forte e operante. Obrigado pelas imagens. Uma outra curiosidade de Esmirna, e essa é pura curiosidade, mas que coloca ela no mapa, de certa forma, é que a cidade de Esmirna é a cidade natal do famoso poeta Homero, que escreve as suas Ilíadas e assim por diante. Então, tem aí a sua relevância histórica, mera curiosidade. Isso é que nós sabemos sobre Esmirna. Agora, quando a carta começa, mais uma vez nós vemos Cristo se apresentando como um autor. Mas repare a diferença da forma que Jesus se apresenta para Éfeso e a forma que ele se apresenta para Esmirna. E, aliás, eu vou até aproveitar e puxar um gancho aqui, que nem tem a ver exatamente com a mensagem, mas não deixa de ter, porque se aplica a todas. Eu não sei se você já reparou que Cristo tem diversas formas de se apresentar para a gente. Tem hora que Jesus se apresenta para a gente como Salvador. Tem hora que ele se apresenta como Leão de Judá. Tem hora que ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Tem hora que ele se apresenta como advogado. Tem hora que ele se apresenta como libertador. Você já reparou? Cristo costuma se apresentar da forma que precisamos vê-lo. Guarda isso no seu coração. Existem muitas maneiras de ver Jesus, mas ele costuma se revelar para a gente da maneira como precisamos vê-lo, ou da maneira como conseguimos entendê-lo. Isso não só Cristo, tá? Deus como um todo. Deus costuma se revelar da forma como precisamos, ou da forma como conseguimos entender. Por isso que para algumas pessoas, Deus é Pai. Já para outros, a figura do Pai está tão corrompida que Deus, ele é protetor. Para algumas pessoas, Deus é aquele que define o certo e o errado, o juiz.
Para algumas pessoas, Deus é o perdoador. Quem é Deus no fim das contas? Tudo isso. Porque Ele costuma ser exatamente não o que queremos, mas o que precisamos que Ele seja. E é assim que Ele se revela. Por isso, nas cartas, a gente vê em cada início de carta que, embora o autor seja o mesmo, a apresentação ela é quase que totalmente diferente, porque ela é de alguma maneira personalizada, customizada para aquilo que aquela igreja precisava ouvir. Ontem a gente viu de Éfeso um Cristo que sustenta, e a gente falou sobre isso. Hoje, qual é a forma que Jesus se apresenta? A gente leu aí. Qual é a forma que Jesus se apresenta? Eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. De alguma maneira, para quem leu, inclusive de ontem para hoje, de alguma maneira, essa apresentação de Cristo já nos diz um pouco daquilo que Esmirna estava vivendo e daquilo que Deus iria prometer e oferecer para essa igreja que precisava da ajuda de Deus. Bom, essa apresentação também faz referência ao capítulo 1 de Apocalipse, onde ele recita os elementos que estão no verso 17 e 18. E é interessante ver esse cuidado poético que Jesus tem o tempo inteiro na sua apresentação. Aqui nós vemos o Deus que os esmirnenses precisavam. Ele é aquele que morreu, mas que hoje está vivo. Cristo se apresenta como aquele que tem poder sobre a morte, aquele de quem a vida emana. E é exatamente isso que os esmirnenses precisavam ouvir. Tenho mencionado também que cada uma dessas igrejas representa um período profético, ou profeticamente, representa um período histórico do desenvolvimento da igreja cristã. Hoje nós chegamos, obviamente, no segundo momento da história cristã, que é logo após essa igreja apostólica, essa igreja primitiva. Nós temos aí a igreja que data mais ou menos do ano 100 até 313, obviamente, depois de Cristo. Esse é o período de maior tribulação que a igreja cristã passou. E quando eu falo tribulação, eu estou falando de problema, de perseguição. Esse é o período do auge da perseguição do império, que a gente mencionou ontem que já estava começando, mas depois disso foi a hora que chegou no auge, especialmente no governo de Diocleciano. Nesse período houve 10 anos, já fica a dica aí, 10 anos de grande perseguição da igreja, de 303 até 313, justamente o final do período. Nesse período, Bíblias foram queimadas, igrejas foram destruídas e os seus líderes foram presos. Essa é a era dos mártires, profeticamente falando. E para Esmirna ser escolhida para representar a era dos mártires, você já imagina um pouquinho que Esmirna estava passando por grande perrengue. E a carta é sobre isso. A carta aos perseguidos. Mencionei ontem que todas as cartas possuem a sua estrutura dividida em 5 partes, tá lembrado? Aqui a gente já começa a fazer prova oral, tá bom? Para ver quem está guardando as informações aí. Todas as cartas são divididas em 5 partes. Primeira delas, apresentação, essa tá fácil, hein? A segunda, elogio. Depois uma advertência, um apelo e uma promessa, certo? Isso aqui é muito importante, tá? Não só para entender a carta, como para entender as ênfases. Por quê? Junto com Filadélfia, Esmirna já tem uma peculiaridade. Nessas 5 estruturas, nessas 5 partes, na sua estrutura, Esmirna, de novo, junto com Filadélfia, é a única que não tem uma advertência. É uma igreja que tem uma apresentação, tem um elogio, tem apelo, tem promessa, mas não tem advertência. Ou seja, por alguma razão, Deus não julga ser importante trazer alguma correção sobre essa igreja. O que já diz muito sobre a igreja também. Vamos ler o elogio? Leia comigo o capítulo 2, verso 9. O que essa igreja tinha de tão especial a ponto de não receber advertência nenhuma? Verso 9 diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você esteja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Essa é a descrição. Esmirna é definida como a igreja perseguida. Essa é a definição da igreja de Esmirna. Essa igreja vinha sofrendo e não era pouco. Só nessa carta aqui, a gente percebe que a igreja de Esmirna passava por 3 tipos de problemas. O que a Bíblia, eu estou usando as palavras bíblicas, tá? Primeiro, tribulação. Segundo, pobreza.
E terceiro, blasfêmia. Tribulação, pobreza e blasfêmia. Bom, vamos entender cada uma delas, tá? Para entender melhor a carta. Primeira palavra, tribulação. A palavra tribulação, que é bem usada no mundo evangélico, né? Nossa, estou passando por muita tribulação. O que significa isso? Tribulação significa problema, significa algo ruim, um período grave, perseguições, tormentas, provações. A igreja era tão fiel a Deus a ponto de não se destacar por nada. Pensa comigo. A igreja era tão fiel, lembra que eu falei do sarrafo de Deus? Já mencionei nas duas anteriores. No crivo de Deus, no padrão do Deus perfeito, ele olha para Esmirna e não só vê como uma igreja boa, mas não vê nada digno de repreensão. Esse semestre eu comecei a dar uma aula na faculdade lá. Alguém ficou maluco e me botou dentro de uma sala de aula. Nunca tinha dado uma aula na minha vida, então está sendo uma coisa totalmente nova. E estou dando aula para a turma de psicologia, do qual eu não sei nada. Mas estou dando aula de religião, né? Então por isso que estou dando essa aula. Bom, e aí tem algumas atividades, estou pela primeira vez na vida nesse papel de corrigir trabalhos, o que tem sido uma atividade curiosa. Eu já peço para ser um trabalho curto, que é para não gastar muito tempo de correção e tal, mas aí eu tenho percebido, eu entrei naquele momento que eu tenho que avaliar quanto vale um trabalho, porque não é uma objetiva, certo ou errado, é subjetivo. A pessoa tem que escrever para mim a reação dela. Como que eu vou avaliar se está certo ou errado? Então eu tive que estabelecer uns critérios. E um dos critérios que eu coloquei é o seguinte, o cara é chato agora, né? Eu só vou dar 10 se eu não tiver nenhuma observação. Se eu tiver algum tipo de observação, não é 10, faz sentido a lógica? Se tiver alguma coisa, tipo assim, eu acho que a gramática está ruim, ou o conteúdo não tem nada a ver. Se tem alguma coisa que eu corrigiria, eu não dou 10. Posso dar 9,9, mas não vou dar 10, certo? Senão tem alguma observação. Esse é o crivo, o melhor crivo que eu consegui encontrar. Então eu olho lá o trabalho e eu vejo, tem alguma coisa que eu mudaria? E aí tem vários, aliás, fica a dica. Quantos aqui são universitários? 2 pessoas. Quem aqui está prestes a entrar na universidade? Deixa eu ver. Beleza. Quem aqui espera entrar na universidade um dia? Agora aumentou, beleza. Alunos que têm o sonho de chegar na universidade um dia. Dica de ouro. Aprendam a construir texto. Hoje o maior problema que nós temos não é leitura ou falta de conhecimento, é articulação de ideias. Fica a dica. Desaprendemos a estruturar uma ideia, um raciocínio e um texto. Mas isso não tem nada a ver com o sermão de hoje. Por que eu estou falando isso? É justamente porque, veja, eu olho ali o texto, tem alguma coisa que tem que ser observada? Bom, eu vou colocar, olha, a pontuação está errada, a gramática está errada, tem mais parágrafo do que eu pedi, que era para pedir para fazer mais curto. Você fez mais longo. Olha só, eu estou facilitando a sua vida. Deus olha para esse trabalho de Esmirna e fala, aqui não tem observações. 10. E eu vou voltar no argumento de sarrafo de Deus. Para Deus, está nota 10, não tem nada para ser corrigido. Isso aqui eu sempre acho impressionante. Não tem nada para ser corrigido, não tem advertência a ser feita. Isso nos mostra, embora a gente não saiba muito sobre Esmirna, isso nos mostra que essa era uma igreja diferenciada. Alguma coisa tem para a gente aprender da igreja de Esmirna, porque nem Deus aponta algo a ser corrigido. Claro que eu não estou aqui pressupondo que Esmirna não tinha defeitos, que os membros ali não tinham problemas, é claro que tinham. Mas para Deus, a relevância não era tão grande a ponto de apontar nessa carta, como ele faz com as outras. Algo está de especial aqui, só que aí vem o problema. Se essa igreja era tão boa, a ponto de Deus não ver observações, a pergunta que eu faço é, como que Deus permite que essa seja a igreja dos perseguidos? Porque pensa comigo, se essa é a igreja que está fazendo tudo certinho, se essa é a igreja que é fiel, se essa é a igreja que não falha, que não se afasta da verdade, que nem a gente falou ontem, que não abandona as pessoas, que nem a gente falou ontem, não deveria ser ela mais protegida por Deus? Não deveria ser ela mais guardada para que os problemas não viessem e ela não passasse por provação? Mas ainda assim, a igreja sem problemas é a igreja que enfrentava problemas. Se eu olho para Laodiceia, quem conhece a história, né? Que é a igreja que está tudo errado, faz sentido ela passar por problemas. Mas não é ela que passa por problemas, é a igreja que está tudo certo. Se essa igreja estava tão bem, por que Deus permite as tribulações?
E aqui a gente já tira uma primeira lição. Muitas vezes nós confundimos fé com imunidade. Muitas vezes pensamos que fé nos livra do pecado que está dentro de nós. Uma vez eu estava conversando, isso já tem algum tempo, conversando com uma roda ali, e havia uma menina que estava compartilhando como ela estava num momento de afastamento da fé, de coisas de igreja, da busca a Deus. E ela estava falando, olha, eu não sei, não é mais minha prioridade, não é mais meu interesse. E a gente estava ali conversando, e chegou algum momento que eu perguntei sobre a família dela. Falei, tá bom, mas você está se afastando, e como que a sua família é na busca a Deus? Ela falou, não, minha mãe é super religiosa. Minha mãe ora o tempo todo, minha mãe ora por mim, ora pelas coisas, e ela terminou com uma frase. Mas é que assim, para minha mãe, as coisas dão certo porque a fé dela funciona. Aí eu parei nessa frase, a fé dela funciona? O que você quer dizer com isso? Ela falou, não, pastor, porque é o seguinte, toda vez que a minha mãe ora, a coisa acontece. Toda vez que a minha mãe pede, Deus atende. E ela falou até num tom de brincadeira, nem foi num tom de desabafo. Mas esse é o conceito que ela tinha. E ela completou, comigo isso nunca aconteceu. Olha só que interessante, no conceito dela, fé é ter um Deus que está à disposição para atender tudo aquilo que eu peço. A fé funciona quando as coisas dão certo para mim. E quando as coisas estão dando errado, ou o pedido que eu fiz não funcionou, a fé não funcionou. Mas isso não é fé. Em João capítulo 16, no verso 33, nós lemos Jesus dizendo, texto conhecidíssimo, no mundo passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, a promessa de Cristo aqui não é vitória sobre as provações. Ele venceu. A promessa de Cristo aqui não é ausência de problemas. Ele está alertando, pelo contrário, ele está dizendo, você vai ter problema. E se você quer saber mais nesse trecho de João 16, Jesus, quando ele fala no mundo tereis aflições, ele está falando especificamente de perseguições em nome dele. Exatamente o que a igreja de Esmirna vivia. Perseguições por causa da fé e da busca a Cristo. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa. A fé nos alerta de que nós vivemos em meio a um conflito. Nós vivemos em meio a uma guerra. De um lado tem o bem, do lado tem o mal. Os dois estão disputando pelo meu e o seu coração. E agora grava essa frase no seu coração, tá bom? Se no meio de uma guerra você não está tomando tiro nas costas, talvez você não seja inimigo de quem você pensa que é. Eu vou repetir. Se você está no meio de uma guerra e você não vê tiro chegando nas suas costas o tempo todo, é porque talvez quem você acha que é o seu inimigo não está tão longe assim quanto você pensa. Meu pai ele é pastor e na minha adolescência meu pai foi pastor em Porto Alegre. Vivi bom tempo em Porto Alegre. Lá tinha uma igreja onde meu pai pastoreava, chamada Igreja da Floresta. E lá tinha um membro da igreja que era uma daquelas pessoas, sabe aquele jovem envolvido em tudo? É aquele cara que é diretor de jovens, diretor de coral, é o cara que está em todo tipo de programação, que nem boa parte de uma meia dúzia aqui que eu vi também que está em tudo. É esse cara. Esse cara que é ponta firme, que ama a igreja, apaixonado pela igreja. Só que ele também, ele já tinha se formado, já estava começando a sua vida profissional. Além dele ter esse envolvimento com a igreja muito forte, era alguém bem sucedido na vida. Era aquela pessoa que você olhava e se inspirava, assim, sabe? Aquele cara que estava bem na vida, bem sucedido, de uma família bem sucedida também, eu estou falando até financeiramente, mas que tinha um foco espiritual tão forte que era inspirador. Aquela pessoa que é agradável estar do lado, aquela pessoa que está sempre sorridente, humilde. Nossa, um cara era gente boa demais. Eu realmente gostava muito dele. Teve um dia que ele chegou para o meu pai e falou assim, pastor, eu estou muito preocupado com a minha fé. Eu acho que tem alguma coisa muito errada e está tudo saindo do controle. Meu pai olhou assustado para ele, porque todo dia a gente via ele sorrindo e participando de tudo. E geralmente a gente acha que estar mal na fé é não participar, né? Olha só. Aí ele falou isso ao meu pai, mas o que está acontecendo, fulano? Parece que está tudo bem, o que aconteceu? Ele falou, pastor, estou preocupado. Sabe o que é? Eu não estou tendo problema na minha vida. Pastor, está tudo dando certo. Meu trabalho está dando certo. Meu relacionamento está feliz. Eu estou bem em casa, está tudo dando certo, eu estou preocupado. E ele falou isso genuinamente, eu estou preocupado.
Meu pai, confuso, olhou para ele e falou assim, olha, geralmente as conversas que eu tenho são o contrário. A pessoa fica preocupada quando está dando tudo errado, e você agora está faltando algo errado? Por quê? Por que você está dizendo isso? E com muita honestidade e sinceridade, ele olhou para meu pai e falou assim, pastor, a gente vive numa guerra espiritual. Se Satanás não está se incomodando de incomodar minha vida, será que eu estou do lado certo do jogo? Ou será que eu estou tão perto de Satanás que eu não estou nem dando trabalho para ele, que ele está me deixando em paz? Olha que interessante o raciocínio. Eu não estou propondo que você ore por problemas, tá? Eu não faço isso. Mas se eu estou no meio de uma guerra e eu não vejo o inimigo olhando para mim de forma contrária, com raiva, e mirando a arma para mim, alguma coisa está errada. E deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós corremos esse risco de viver em meio a uma guerra espiritual, acharmos que estamos do lado certo, quando continuamos com a camiseta do inimigo o tempo todo. A lição que eu aprendi com a história desse jovem é: se eu estou numa guerra e Satanás não está tentando me tirar do caminho de Deus, talvez eu não esteja no caminho de Deus. Pastor, então quer dizer que eu tenho que orar por problemas? O que eu quero dizer é que nesse mundo nós teremos aflições. Jesus falou. Porque nós não estamos no caminho que faz sentido nesse mundo. Nós estamos no caminho contrário. Perseguições fazem parte daquele que decidiu ir contra a maré. Problemas fazem parte daquele que decidiu desafiar o exército inimigo. Repito, se no meio de uma guerra o inimigo não está atirando em você, talvez ele não seja seu inimigo. O segundo problema que a igreja de Esmirna enfrentava era a tal da pobreza. Apesar da cidade ser rica e próspera, a cidade era assim, como falamos no início, aparentemente a igreja não tinha essa realidade. A cidade tinha dinheiro, a cidade tinha uma economia forte, mas a igreja não. Talvez até isso possa ser uma coisa que contribuísse para esse ambiente, assim, atormentado, né? Agora, a parte mais curiosa desse texto é a frase que complementa. Como é que está aí na sua versão da Bíblia? Dá uma olhada aí, ó. Eu sei e conheço a tua pobreza. Depois tem um comentário. Mas você é rico. Como é que aparece aí na tua Bíblia? Na minha aparece com um hífen a mais aqui, um traço, parênteses, na sua aparece. Como se fosse uma nota de rodapé, um comentário extra, uma nota do autor. Sei que você é pobre, nota do autor, mas na verdade é rico. E ele continua. Interessante essa menção, né? Jesus está contradizendo aquilo que a igreja pensava de si própria. A igreja se achava pobre. E Cristo está dizendo, mas na verdade, aos meus olhos, você é uma igreja rica. Bom, obviamente, aqui Jesus não está dizendo que o tesoureiro da igreja teve uma interpretação equivocada dos dados bancários e eles tinham mais dinheiro do que pensavam. Lógico que não. O que Cristo está dizendo é, vocês são pobres, mas aos meus olhos, pelos meus valores, nos meus conceitos, no que eu considero riqueza, vocês são ricos. Tem um paralelo aqui que eu não posso deixar de mencionar, embora eu não possa estragar o que a gente vai estudar depois. É porque lá em Apocalipse 3, verso 17, na última carta, a 7ª carta, a carta é endereçada a Laodiceia. E a descrição que Cristo faz lá no verso 17, você pode dar uma olhada aí, ele fala assim, ó, você se acha rica, mas na verdade você não sabe que você é pobre, cega, nu e miserável. Esmirna é o oposto de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que se acha riquíssima, mas aos olhos de Deus ela é miserável. Meio que desgracenta é a palavra aqui. Miserável. Já Esmirna é uma igreja pobre, mas que aos olhos de Deus é uma igreja rica.
Bom, isso aqui já traz um ponto fundamental, que é a gente compreender que aos olhos de Deus, riqueza tem um conceito diferente do nosso. Porque para Deus, a igreja boa não é a igreja rica, é a igreja pobre. Porque o que Deus considera riqueza são outras coisas. Lá nos evangelhos, Jesus vai nos sugerir que nós não deveríamos juntar tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas juntar tesouros no céu. Por isso essa menção da pobreza de Esmirna, veja, Cristo não está repreendendo Esmirna, Cristo está consolando Esmirna, dizendo: Esmirna, vocês estão se preocupando com o dinheiro, com o recurso material, quando vocês não estão entendendo que para mim o que importa é outra coisa. Cristo não está preocupado com a conta bancária da igreja. Fé de uma igreja não é ter um caixa saudável. Fé de uma igreja não é ter as contas em dia. Eu não estou dizendo que é para ficar devendo, tá? Mas não é isso. E isso, inclusive, se transmite à nossa vida pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se vai ser desilusão. Fé não é quitação de dívidas pessoais. Fé não é a garantia de que você vai ter uma vida próspera, de que o dinheiro vai brotar em casa, que as contas vão ser pagas com facilidade. Fé não é a garantia de que o dinheiro vai render e que você vai sair dessa terra como rico. Fé não é sobre isso. Porque Deus quer te tornar rico, mas aos olhos dele, riqueza é outra coisa. Você só recebe a riqueza de Deus o dia que você entende o que é riqueza para Ele. A Bíblia fala que se nós formos fiéis a Deus, Ele abrirá as comportas do céu para derramar chuva de bênçãos. O problema não é isso, o problema é o que a gente considera bênção. Porque às vezes a gente lê promessas como essa e considera que bênção é Deus pagar todas as nossas contas e multiplicar o nosso dinheiro, só que Deus está falando: não, para mim o conceito não é esse. Quando eu estou falando bênção, eu estou falando outra coisa. Aliás, para você, jovem futuro universitário, o que você considera sucesso na vida? E você está construindo sua vida para chegar aonde? Sabe qual é o maior risco que um jovem cristão deve temer? Não é não ser uma pessoa de sucesso, mas é ter sucesso nas coisas que não têm a ver com Deus. O problema não é o sucesso. O problema é a definição de sucesso. O problema não é conquistar grandes coisas na vida. O problema é conquistar grandes coisas que não vão para o céu. O ladrão rouba, a traça corrói. E aí chega um dia que você descobre, como diz Salomão, é tudo em vão correr atrás do vento. É tudo vaidade. No que você quer ter sucesso? Você está construindo a sua vida para ganhar o quê? Para chegar aonde? Você quer ser rico aos olhos humanos ou aos olhos de Deus? Conceito de pobreza. Terceiro e último ponto que a Bíblia coloca como as características de Esmirna tem que ver com blasfêmia. O comentário bíblico adventista vai dizer que blasfêmia, que a palavra que aparece no termo grego, traduzida por blasfêmia, poderia também ser traduzida como calúnia. Blasfêmia no sentido de calúnia. A igreja de Esmirna estava sendo caluniada constantemente. Como assim caluniada? Estavam inventando fofocas, mentiras. A igreja de Esmirna estava sendo cancelada em termos atuais. Só que o problema é que ela estava sendo cancelada com coisas mentirosas. E quem que acusava eles? Aqueles que deveriam ser os seus irmãos. E aí tem um contexto histórico que é importante aqui. Lembra que quando o cristianismo começou, ele não começa como uma nova igreja. Cristo não veio fundar uma religião. Cristo veio como Messias judaico. Cristo era o Messias dos judeus. E Cristo passou 3 anos e meio do seu ministério pregando para judeu. Ele pregou para samaritano, é verdade. Pregou para grego, é verdade, mas foi exceção.
Cristo passou o seu ministério pregando para judeu. Cristianismo era judaísmo. Só que, cada vez mais, o judaísmo enquanto instituição, recusava Jesus como Messias. Cada vez mais se distanciava da ideia do Cristo. Por isso o cristianismo começa a se tornar uma segmentação que passa a virar uma dissidência a ponto de virar um novo movimento. Sendo assim, quando a gente chega nesse período pós-Jesus, pós-Cristo, no Império Romano, o que o judeu mais buscava era descolar a sua imagem do cristão. Porque o judeu tinha encontrado um lugar de paz com o romano. Ele tinha encontrado um acordo ali de parceria, onde ele estava se dando até que bem com o Império Romano. O cristão continuava afrontando e sendo problema. O judeu não queria ter nada que ver com o cristão mais. Então havia esse descolamento. E consequentemente o que a gente vê agora? A gente viu ontem o Império Romano perseguindo a igreja, e agora nós vemos que junto com o Império, o judaísmo passa a perseguir a igreja. Só que o romano, ele perseguia matando, ele persegue jogando na fogueira, ele persegue colocando na cruz. O judeu perseguia moralmente. Lembra quando Jesus morreu? Ressuscitou? Qual foi a atitude dos judeus quando ele ressuscitou? Para abafar o escândalo, espalha a mentira de que o corpo de Jesus foi roubado. Lembra disso? Mateus capítulo 28 conta isso. Inventaram uma notícia falsa de que o corpo de Cristo havia sido roubado pelos discípulos. Ou seja, o judeu, ele atacava a moral dos cristãos, a reputação dos cristãos. Esmirna sofria com isso. Porque quem era o seu irmão de fé, teoricamente, na verdade, o caluniava. Jesus, que veio pregar para judeus, ele agora olha para Esmirna e diz: esses não são judeus, porque na verdade eles não frequentam a minha casa, mas eles frequentam a sinagoga de Satanás. A sinagoga é, entre parênteses aqui, entre parênteses aqui, a sinagoga era uma espécie de igreja do judeu. E agora Cristo está dizendo que nessa casa eu não habito. Essa é a sinagoga de Satanás. Veja, romanos aceitaram o evangelho, gregos aceitaram o evangelho, e agora eles olham para o judeu, que era o povo de Deus, perseguindo eles. Cristo oferece consolo, dizendo: fica tranquilo, quem está errado são eles, não são vocês, porque eles são sinagogas de Satanás. Nós vemos aqui o Cristo do consolo, do conforto, e mais uma vez dizendo: eu conheço. Falamos sobre isso ontem. Eu sei, eu estou vendo, eu sei o que você está passando, eu sei quão pesado está sendo, eu estou vendo a perseguição, eu sei, eu não estou de longe, eu estou ciente. Fica tranquilo que eu estou ciente. Se essa é uma igreja que só tem elogios, não tem crítica, qual pode ser o apelo para uma igreja que não tem nada a ser corrigido? Verso 10, o apelo para Esmirna: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Qual é o apelo de Cristo para uma igreja que nada deveria ser corrigido? O apelo é: segura as pontas, aguenta firme, uma hora vai passar. Não temas o que você tem que sofrer. Olha que interessante, quando Cristo vem para Esmirna e fala: eu sei que está difícil, e a promessa dele não é: eu não vou mais deixar isso acontecer. Eu sei que está difícil, e ele não promete: ó, fica tranquilo que o problema vai acabar. Não. Na verdade, qual é a promessa de Cristo? Está ruim, mas vai piorar. Cristo não oferece consolo com ilusões. Cristo não oferece consolo simplesmente trazendo o que Esmirna queria. Cristo traz o consolo simplesmente reforçando: eu estou no controle. E aliás, como é importante a gente falar sobre vai piorar depois de passarmos por anos de pandemia. Porque em 2 anos que nós enfrentamos de pandemia, o cristão sempre teve uma certeza no coração. Quem conhece as profecias
olha para tudo isso e diz o quê? Tá ruim, mas vai piorar. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que Deus deixa profecias para nós sobre o futuro? Tem gente que estuda profecia como se a profecia fosse uma espécie de futurismo, uma espécie de, como é que eu posso dizer, de horóscopo, para te contar o que vai acontecer e você poder saber antes da hora. Tem gente que lê profecia como se fosse apenas um adiantamento da história, como se Deus quisesse apenas nos dar informações privilegiadas do que vai acontecer. E por conta disso, a gente passa o tempo todo tentando pescar. É o fim! Sai uma notícia nova, meu Deus, está acabando. E vem esse pânico catastrófico. Gente, profecia não foi dada para isso. Deixa eu te falar uma coisa, profecia não foi dada para você saber o futuro antes da hora. Sabe por que profecia foi dada? Não temas, eu estou no controle. Profecia não é dado para conhecer o futuro. Profecia é dado para você estar no meio do caos e saber que Deus ainda tem controle das coisas. O cristão, quando está na pandemia, ou quando estava, ele não pega a Bíblia para dizer, haha, eu já sabia. Ele pega a Bíblia para dizer, está caótico, mas o meu Deus continua no controle. O cristão consegue enfrentar a pandemia e enfrentar a perda de quem ama e dizer, o meu Deus continua no controle, embora está doendo. Vai para Mateus 24, o capítulo que fala dos sinais da volta de Jesus. A gente tem a mania de olhar esse capítulo e fazer um checklist do que falta e não falta, quando na verdade o tempo todo Jesus diz, estou adiantando essas coisas, mas é apenas o princípio das dores. E conto essas coisas para que vocês não tenham medo. Conto essas coisas para que vocês saibam e que não temam. Lê lá o verso 5, 6, 7, 8. É sobre isso. É o tempo todo Cristo querendo mostrar que Ele tem o controle da história. Em em João capítulo 16 que eu mencionei, que Ele passa o capítulo inteiro falando que vai ter problemas. Para terminar, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. O tempo inteiro Ele repete essa frase. Estou contando essas coisas para vocês, para que saibam e não temam. A fé não liberta a gente dos problemas. A fé não é te contar o futuro para você fugir do problema. A fé é a capacidade de, em meio ao caos, estar em paz, porque o seu Deus está no controle. Deus não nos promete a ausência de problemas. Deus não promete nos libertar de todos os problemas nesse mundo. Aliás, Cristo não nos promete um futuro melhor. Para quem passa a vida inteira militando por um futuro melhor, você sabe qual é a solução que Cristo dá para esse mundo? É destruir e fazer de novo. Deus olha para esse mundo e diz, não há solução, eu vou destruir e fazer do zero. Cristo não nos promete dias melhores. Na verdade, Ele nos alerta que serão piores. O que Ele promete é, eu continuo no controle. Parece que a coisa vai descarrilar. Parece que a esperança está acabando. Fé não é sobre fim de problemas, mas é sobre esperança. Mesmo em meio ao caos. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se tem alguém aqui que está com uma dor no coração muito forte. Se tem alguém aqui que passou por uma perda. Se tem alguém aqui que passou por um buraco vazio no coração. E a incerteza do que fazer daqui para frente. Eu não vim hoje te prometer que vai ficar tudo bem. Eu vim te prometer que Deus está no controle. Eu não vim hoje te dizer que amanhã vai ser melhor. Eu vim te garantir que Deus conhece. E Ele continua sabendo o que está fazendo. Ele ainda tem o controle. Vivemos em meio a uma guerra. E os tiros vão continuar vindo, passando pela orelha, acertando as nossas costas. Mas Cristo ainda está no controle.
aos perseguidos, a promessa não é o fim dos problemas, mas a convicção de nunca estar sozinho. Eu vou pular para a promessa final aqui, verso 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Para uma igreja que está morrendo, para pessoas que estão morrendo por dentro e que estão enfrentando problemas, a promessa de Cristo não é o fim do problema, mas é a certeza de que ainda que a morte venha hoje, a segunda morte não terá poder sobre você. A promessa de Cristo não são dias melhores aqui. A promessa de Cristo é salvação. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Conta a tradição cristã que um dos bispos de Esmirna foi um homem chamado Policarpo. E a tradição cristã conta que ele foi um dos primeiros mártires, perseguidos pelo Estado até o fim. E chega o dia onde a sua morte, a sua vida, aliás, está em jogo. Diante da punição, conta a tradição, que a Policarpo foi oferecido uma última chance. E a coisa era muito simples. Policarpo, você não tem que fazer nada. Nada complexo. A única coisa que você tem que fazer é falar: eu nego a Cristo. Não é nada. É só falar: negue a Cristo, que você está livre da morte. E aqui eu abro aspas para a frase de Policarpo. Ele diz assim: eu tenho servido a Cristo por 86 anos. Ele nunca foi infiel a mim. Como posso agora ser infiel a ele? Eu sou cristão. E morreu. Quais são os nossos motivos para negar a Cristo ou duvidar do controle que Ele tem da nossa história? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou ainda uma segunda possível tradução para esse texto: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa que é a vida. Vale considerar ainda que essa coroa aqui do céu não é a coroa monárquica, onde um rei recebe e todos se submetem. Essa é a coroa atlética, a coroa de louros, onde todo aquele que chega no fim da corrida ganha a sua. Não importa se é o primeiro, não importa se é o segundo, não importa se você chega a 50 anos, não importa se você chega hoje aos 45 do segundo tempo, todos recebem a coroa que é a vida. Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cristo não promete o fim da perseguição, pelo contrário, Ele exalta a perseguição, dizendo: porque desses é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijem-se e exultai, celebrem, comemorem quando vier os problemas, porque é grande o vosso galardão nos céus. Cristo está dizendo que o cristão, ele comemora quando o problema vem aqui, porque daí ele sabe que o prêmio dele não é terreno, o prêmio dele é celestial. Preocupação tem quem recebe tudo aqui, porque não tem nada para receber lá. O cristão sobrevive à perseguição porque ele sabe que sua vida não se resume ao agora, mas ela encontra o seu ápice no depois. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não saibamos o porquê, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido, mesmo que a gente não aguente mais, mesmo que a gente queira que tudo acabe, em Ti, nós temos a certeza de que as coisas não estão no caos, porque o Senhor continua no controle da nossa história. A verdade é que nós vivemos em meio a um mundo de pecado, e parece que tem hora que a gente esquece
que Satanás também manda provações sobre a nossa vida. Parece que às vezes a gente esquece que tem coisa nesse mundo que acontece que não é o que o Senhor sonhou para nós. Esse mundo não é o jeito que o Senhor sonhou. Tem coisa que acontece aqui que na verdade quem está provando a gente é Satanás. Mas obrigado, meu Deus, porque em Ti nós podemos ter a esperança de que não estamos sozinhos. E quando nada faz sentido, em Ti nós podemos ter a tranquilidade de não precisar do sentido, porque o Senhor é quem coloca senso em tudo. A gente não precisa entender tudo, porque o Senhor está no controle. A gente não precisa saber de tudo, porque é o Senhor quem precisa ter o controle. Se está nas Tuas mãos, tudo que a gente pode fazer é sentar e descansar, mesmo em meio aos problemas. Senhor, como diz a Tua palavra, eu não peço que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. Eu não peço que o Senhor nos impeça as aflições, mas que nos dê a certeza de que em Ti a vitória é garantida. Senhor, eu não peço que os tiros do inimigo deixem de vir em nossa direção. Pelo contrário, que as perseguições possam nos dar a convicção de que estamos no caminho certo. Tudo que eu te peço é que o Senhor nos dê coragem, resiliência, perseverança, fidelidade e, acima de tudo, a Tua companhia, para que em Ti possamos suportar todas as coisas até o dia da vitória final. Não pedimos por dias melhores, pedimos que o Senhor volte logo. Não pedimos por resolução dos problemas, pedimos por fim desse mundo, para que possamos viver eternamente contigo no lar celestial. Até lá, que sejamos guardados na Tua promessa e na Tua esperança, certos de que o Senhor continua no controle da nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Família
todos que vieram. Amanhã, 7h30, no mesmo lugar. Obrigado. Que Deus te acompanhe.